palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vamos meditar hoje, sobre o propósito do Apocalipse. Qual é o verdadeiro propósito do Apocalipse? Então, irmãos, o significado já começa, do Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse? No termo mais simples para você entender, Apocalipse é tirar o véu. É tirar o véu. E dentro do termo grego, você vai entender que a palavra Apocalipse é revelar as coisas que a outra hora estava escondida, é tirar das sombras, é trazer clareza sobre a questão futura. E aí nós precisamos entender algumas coisas nesses 3 primeiros versículos. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Apocalipse é quem é o autor do Apocalipse. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender sobre o Apocalipse. Por quê? Porque todas as Bíblias de estudo vão dizer que o autor do Apocalipse foi João, o apóstolo do amor. Mas a autoria do Apocalipse, se você leu o que eu li aqui, não é de João. João escreveu o Apocalipse. Mas o autor do Apocalipse está aí, capítulo 1, versículo 1, parte A. Revelação de Jesus Cristo. Então, o autor do Apocalipse é o próprio Jesus. O que João fez? Veja, que esta revelação ela veio a João através de um anjo. O anjo notificou João. Então, só que muita coisa muda. Jesus é o autor do Apocalipse. E isso fala da seriedade dessa revelação. Segunda coisa que você tem que entender sobre o Apocalipse é a primeira palavra, revelação. Irmão, carnal tem revelação? Carnal não entende coisas do Espírito. Então veja que para ter revelação você precisa ter intimidade com Deus. Já começa por aí. Quem não tem intimidade não tem revelação nenhuma. Não consegue interpretar, não consegue compreender, não consegue entender. Quem não tem revelação não tem intimidade. Então, o que eu quero dizer para você? Esta revelação é dada a quem é espiritual. Então, carnais não entendem as coisas do Espírito, mas quem é espiritual discerne tudo. Então, como é que um carnal vai acreditar no arrebatamento da igreja? Já é a pergunta que eu faço para você. Como é que um carnal vai entender a palavra arrebatamento? Não entende. O homem natural não entende isso. Por quê? Porque a ação do arrebatamento, raptare, o ser arrancado com força, que é o termo original, é só para quem é espiritual. Principalmente numa mentalidade humanista de evangelho, como nós estamos vivendo hoje, acreditar no arrebatamento é a mesma coisa que acreditar em extraterrestre para muitos cristãos. Então, se a pessoa ela não ora, não jejua, não lê Bíblia, não tem intimidade com Deus, aqui na Terra, como é que ela vai ter intimidade com Deus no céu eternamente? Então, uma pessoa que não tem intimidade
com Deus ou espiritualidade, ela jamais vai entender o Apocalipse. Ela jamais vai ter compreensão dessa revelação. Por quê? Porque revelação só tem quem é espiritual. Então, primeiro, você precisa entender que o Apocalipse, o autor do Apocalipse é Jesus. Segundo, você precisa entender que só espirituais compreenderão essa revelação, entenderão essa revelação, acreditarão nessa revelação, porque carnal jamais vai entender as coisas do Espírito. Agora, terceira coisa que você precisa entender sobre o Apocalipse: para quem o Apocalipse foi escrito. Irmãos, o Apocalipse, ele é usado por líderes políticos, líderes religiosos. Ele é usado por filmes, por Hollywood. Mas para quem foi escrito o Apocalipse? Está escrito aí no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Qual é o propósito para quem foi escrito o Apocalipse? Para revelar aos seus servos. O Apocalipse foi escrito para servos, para os servos do Senhor Jesus. O Apocalipse foi escrito para os servos do Senhor Jesus. Eu vou repetir. O Apocalipse foi escrito para os servos do Senhor Jesus. É a mesma coisa que Jesus disse quando ele pregava por parábolas. O que Jesus disse? Por que ele pregava por parábolas? Para revelar os mistérios, ocultar os mistérios do reino de Deus aos sábios e entendidos, e para revelar esses mistérios aos pequeninos. Meu Deus, meu Deus. Então, veja, a irmã Sibélia está dizendo, Sibélia está pedindo para repetir. Primeiro, vamos lá. Primeiro, o Apocalipse, a revelação do Apocalipse, a autoria do Apocalipse é Jesus. Segundo, só tem essa revelação quem é espiritual. Terceiro, para quem foi escrito o Apocalipse? Para os servos do Senhor. Então, veja, Jesus ensinava por parábolas para ocultar os mistérios do reino de Deus aos sábios e entendidos e revelá-las aos pequeninos. A mesma coisa é o Apocalipse. O Apocalipse, ele é um livro para servos. Não é para senhores. É para quem é servo. O Apocalipse foi escrito para servos. Qual é o propósito do Apocalipse? Está aqui também. Para revelar aos servos as coisas que breve deve acontecer. Irmãos, não é heresia eu pegar o que está acontecendo e o que vai acontecer e ligá-lo ao Apocalipse. Por quê? Porque quando eu olho para o mundo através do Apocalipse, quando eu olho para a política através do Apocalipse, quando eu olho para a religião através do Apocalipse, quando eu olho para a economia através do Apocalipse, eu vou ter o entendimento que tudo que está acontecendo na política, na religião e na economia global já está revelado no Apocalipse. Já está. Então, veja, o Apocalipse, ele revela as coisas que vão acontecer, não é as coisas que aconteceram. Então, veja bem, quem é carnal não consegue entender que a crise financeira vai gerar um reset e um controle totalitário sobre a finança mundial. Que o G20 está reunido, os ministros da Fazenda, a partir de amanhã em São Paulo, para trabalhar sobre a ideia do salário básico universal.
Então, as pessoas que não têm revelação, que não têm espiritualidade, jamais vão entender que a unificação das religiões é a plataforma do falso profeta se unir com o anticristo. Que as crises que estão sendo geradas através dos routes no Mar Vermelho, através da China em Taiwan, da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, a Venezuela com Guiana, a Rússia com a Ucrânia, que toda essa guerra de informação que está sendo gerada para desestabilizar as nações, elas são programadas para um caos, para se implantar a ordem do anticristo. Então, as pessoas não conseguem olhar para a falta de alimento que vai ser gerada principalmente na Europa, em países que estão ligados ao hemisfério do Ocidente, que vão colapsar por causa do BRICS, por causa que uma nova ordem mundial está sendo implementada, e esta nova ordem mundial está sendo propagada. Então, veja bem, quando eu olho para o mundo, quando eu olho para o mundo através do Apocalipse, eu tenho uma percepção, eu tenho a sensibilidade, eu tenho o entendimento que tudo que está acontecendo no futuro, para onde a humanidade está caminhando, já está escrito na revelação. Este é o propósito, revelar aos seus servos as coisas que breve deve acontecer. Agora, compreender isso é tremendo, irmãos. E eu tenho um exemplo que eu dou quando eu dou seminário do Apocalipse. Imagine comigo uma criança lendo uma história em quadrinho. E imagine que nessa história em quadrinho, Deus abençoe o pastor Nilson, é nessa história em quadrinho, o herói aparentemente, presta atenção no que eu estou dizendo, aparentemente, parece que ele só perde o herói. Então, a história em quadrinho fica sem graça. Por quê? Porque quem deveria estar ganhando parece que está perdendo. Agora imagine comigo a criança tendo a ideia, não, eu vou ler o final da história. E quando, olha só, a criança lê o final da história, ela vê que o herói vence no final. Então, quando a criança volta a ler a história em quadrinho e vê a reação do mal, a criança tem na mente: você não sabe o que te espera no final. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o Apocalipse é o triunfo do bem sobre o mal. O Apocalipse é a revelação da destruição do império do mal, do império do governo humano, do império da Babilônia religiosa. Então veja que o Apocalipse é uma revelação que mostra, que revela o triunfo do bem sobre o mal. Glória a Deus. É a revelação que o mal é exterminado, que o mal não triunfará. E quando você tem essa percepção do Apocalipse, aleluia. E é por isso, irmãos, é por isso que o diabo não quer que as pessoas entendam o Apocalipse. Vamos olhar pelo lado humano. Você queria que alguém escrevesse o livro das suas derrotas, da sua destruição. Você jamais vai gostar e querer que alguém revele as tuas derrotas ou a tua destruição. O diabo não quer que as pessoas entendam o Apocalipse. Porque quando você entende o Apocalipse, você sabe que o mal já está vencido e condenado. Então, muita gente não compreende essa revelação. É a mesma coisa dos juízos apocalípticos. Os juízos do Apocalipse, quem vai manifestar não é o diabo, não é o anticristo, não é o falso profeta.
Os 21 juízos do Apocalipse saem do trono de Deus. Quem vai manifestar a ira é Deus. Quem vai trazer a ira sobre a terra é Deus. Quem vai abrir os selos é Cristo. Quem vai tocar as trombetas são os anjos. Quem vai derramar as taças são os anjos. Não atribua ao diabo o que pertence a Deus. A ira é de Deus. É por isso que o juízo apocalíptico, ele é conhecido como o grande e terrível dia do Senhor. O juízo do Apocalipse é o dia do Senhor. Não é o diabo, não é os globalistas, não é a nova ordem mundial, irmãos. O juízo vem de Deus, eles só estão obedecendo. Eles só estão obedecendo o que está escrito na profecia. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, quando eu leio o Apocalipse, o verso 3, irmãos, olha o que diz o verso 3 do Apocalipse. Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve, e aquele que guarda a palavra desta profecia. Porque o tempo está próximo. Então, olha o que é o Apocalipse, irmãos. Bem-aventurado é uma pessoa mais do que feliz. Quem lê, quem ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Isso é complexo. Porque tem um monte de gente que não lê o Apocalipse, não estuda o Apocalipse, não prega o Apocalipse, porque tem medo. Porque tem pânico. Agora veja o que o Apocalipse deve gerar na nossa alma. Mais do que feliz. Você leu hoje, você é mais do que feliz. Você está ouvindo, você está sendo mais do que feliz. E se você guardar. E por que a necessidade de ler, de ouvir, de guardar? Porque o tempo está próximo. Irmãos, não é uma pessoa cheia de medo, de pavor, de terror. É uma pessoa mais do que feliz. O propósito do Apocalipse é gerar em você alegria, felicidade. Que você viva mais do que feliz, seja mais do que feliz. Porque mais do que feliz é quem ouve, é quem lê e quem guarda essa palavra. É 3 vezes feliz. Por quê, meu irmão? Porque se eu entendo o futuro por dentro do Apocalipse, eu não fico apavorado. Eu fico feliz porque a profecia está se cumprindo. Você está entendendo? É totalmente o inverso. E eu vou começar hoje a dizer algo para você, irmãos. Que tem muita gente que acha que a volta de Jesus vai demorar. A volta de Jesus vai demorar. E as pessoas dizem que a volta de Jesus vai demorar primeiro. Eu vou inverter a questão do que eu falo. Para falar em breve palavra para você aqui. As pessoas acham que Jesus vai demorar a voltar porque se propaga algo que não é bíblico. E o que não é bíblico? Um grande avivamento mundial não é bíblico, irmãos. Não é bíblico. Então tem muita gente dizendo assim, não, Jesus vai voltar. Só depois que houver um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Irmãos, isso não é bíblico. Não é bíblico. Pastor, mas todo mundo prega errado. Não existe avivamento antes do arrebatamento. A última fase da igreja é Laodiceia. Jesus vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. E eu vou dar um exemplo, irmãos.
Eu vou dar um exemplo de 2020. Se fosse para ter avivamento, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Todos os crentes trancados, proibido de ir para a igreja, proibido de cultuar. Não era esse o momento de o povo acordar, o mundo parado, o mundo parou. Uma população mundial, mais de 4 bilhões de pessoas ficaram trancadas dentro de casa. O céu de São Paulo, da China, ficou branco, porque não tinha poluição sobre o planeta. Não tinha nem poluição sonora. Aí eu pergunto para você, cadê o avivamento? O povo está tão disperso que o povo não entendeu o momento. Um monte de gente morrendo, um monte de pastores morreu. E eu pergunto para você, o que crente ganhou na pandemia? Que virou piada. O que mais os crentes ganharam na pandemia não foi almas. O que mais os crentes ganharam na pandemia foi peso. Engordaram, porque ficaram o dia inteiro na frente da televisão vendo série e no celular em rede social. E aí você está esperando o quê para ver um despertamento? Não haverá avivamento, irmãos. Não haverá. Porque o povo não percebeu o que foi. A pandemia foi uma guerra sem míssil. E as pessoas estão esperando que haja um avivamento, um despertamento que jamais haverá. E olha o que a Bíblia diz, eu vou dizer o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. 2 textos que eu amo esses textos. 1 Timóteo 4:1. Olha o que a palavra diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo sobre os últimos tempos. As pessoas vão se apostatar da fé por obedecerem espíritos enganadores e doutrina de demônios. E eu pergunto para vocês, está acontecendo isso? Você está vendo muita gente boa, meu irmão, se apostatando da simplicidade do evangelho. Tem muita coisa que parece Deus, mas é espírito enganador. E é doutrina de demônio. Agora, o que é doutrina de demônio? Doutrina de demônio é tudo que alimenta o corpo. É tudo que alimenta a carne. É tudo que alimenta o corpo. Doutrina de demônio é o que faz você amar essa terra mais do que o céu. Doutrina de demônio, espírito enganador, revelações baratas que fazem com que você permaneça numa vida fora do propósito de Deus. Mas veja que Paulo, falando do mesmo assunto, Deus abençoe Sérgio, o mesmo assunto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo, que é sobre os últimos tempos. E Paulo está dizendo assim, ó, pois haverá tempo, e esse é o tempo que nós estamos vivendo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e com quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão
a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Meu Deus. Meu Deus. Olha o nível, olha para onde nós estamos caminhando, irmãos. As pessoas nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina. Irmão, e o que é sã doutrina? Não é cabelo, não é saia, não é terno, não é gravata. Você sabe o que é sã doutrina? Você está preparado para ouvir o que é sã doutrina? Sã doutrina, doutrina pura, ensino puro. Você sabe o que é sã doutrina? Sã doutrina. Eu vou ler na Bíblia, sã doutrina. Lucas capítulo 9. Pela Bíblia, vamos lá. Versículo 22. Isso aqui é sã doutrina. Sã doutrina. Olha o que está dizendo. Dizia a todos. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Presta atenção. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, salvará. Isso daqui é sã doutrina. Tomar a cruz todo dia e seguir a Jesus, sabe o que é que Jesus estava dizendo? É morrer para o pecado todo dia. É abrir mão da vontade da minha carne todo dia. Porque não adianta eu andar com a capa da religião, mas por dentro está como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro está podre e fedendo. A falta de caráter, a falta de verdade. Não adianta nada eu ter uma carteira de membro, 10 anos, 20 anos, 30 anos de uma denominação, se eu não tenho comunhão com Cristo. Se eu não tenho prazer nas coisas de Deus, se as coisas do mundo me atraem mais, me geram mais prazer do que o céu, eu não estou vivendo a sã doutrina. Mas veja que o apóstolo Paulo, meu irmão, ele fala que as pessoas não suportarão a verdade. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas o que as pessoas vão fazer? Elas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. E é outra realidade. As pessoas estão se cercando de gurus da fé, achando que esses têm a revelação do Espírito. Que esses... Então elas se cercam de pessoas que falam o que elas gostam de ouvir. E aí, olha o que a Bíblia diz. Como que se tem coceira nos ouvidos? Quer dizer, as pessoas vai sentir, vai incomodar os ouvidos. Mas o verso 4 é muito forte, meus irmãos. De 2 Timóteo, capítulo 4. Porque olha o que diz. Olha o que diz. E se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando-se a fábulas. Irmãos, tem muita gente acreditando que Enoque é um livro inspirado por Deus. Enoque é um livro apócrifo, carregado de fábulas. Tem gente que acredita que demônios deitaram-se com mulheres e geraram uma geração maligna. Fábulas. Tem gente acreditando coisas que nunca foi escrita na Bíblia.
E eu costumo dizer, meu irmão, a maior regra de hermenêutica, a maior regra de interpretação da Bíblia, a Bíblia interpreta a Bíblia e eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Tudo que gera algo fora da Bíblia para eu ter o entendimento da Bíblia é heresia. Então, nós temos igrejas como a igreja que coloca o Ellen White como a profetisa, heresia. O livro dos Mormons, heresia. Testemunha de Jeová, heresia. Por quê? Porque as profecias de Ellen White é a continuidade da Bíblia para um adventista, meu irmão. Todo pastor adventista ele vai citar o Ellen White como se ele fosse o dono da verdade, ela fosse o dono da verdade e não Cristo. Joseph Smith, que teve a revelação do livro dos Mormons, é uma continuidade da Bíblia. Testemunha de Jeová modificou toda a Bíblia. E sabe o que está acontecendo, meu irmão? Tem gente agora que surgem as Ellen Whites dos dias atuais, surgem os Joseph Smiths dos dias atuais, que estão criando a continuidade da Bíblia sem ter base bíblica para falar o que estão falando. E sabe o que é isso? Você não precisa nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Então, tudo que está fora da palavra, que não está escrito, não deve ser comungado, não deve ser compartilhado, porque nós somos bíblicos. Só que eu pergunto para vocês, que avivamento é esse que o povo está aguardando, irmão? Por que não haverá avivamento antes do arrebatamento? Por que não haverá avivamento antes do arrebatamento? Porque eu não preciso esperar mais nada acontecer para Jesus voltar. Eu preciso aguardar Jesus, como que se ele viesse buscar a igreja agora, nesse exato momento. E eu vou dizer, mas daí muita gente diz assim, ó, pastor, mas se não tiver avivamento, ninguém sobe. Irmãos, quem diz assim é porque já está morto espiritualmente. Quem fala assim, não, mas se não houver avivamento, como é que as almas vão se salvar? Que é assunto para terça-feira. Irmãos, quem fala que precisa de avivamento para a igreja se despertar, é porque não entende. A igreja não é essas multidões que estão dentro dos templos todo domingo, meu irmão. Eu vou repetir. A igreja não é essas multidões de gente que está nos templos todo domingo. Existe uma igreja invisível, que está muito além de ajuntamento de gente. Existe uma igreja que não se dobra à besta, ao falso profeta, ao sistema do anticristo. Existe uma igreja que existe na Coreia do Norte. E eu me lembro há muito tempo atrás, mas eu pregando na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. E eu pregando na praça e ficou um homem parado, de olhinho puxado, chorando, me vendo pregar. E depois eu terminar de pregar, ele me chamou e falou, olha, Deus abençoe sua vida. Eu sou missionário na Coreia do Norte, lá tem uma igreja nos subterrâneos. E ele falou que os cultos que ele faz, ele escreve versículos da Bíblia em folhas de árvore. Folhas de árvores. E eles pregam. A gente entrega para as pessoas o versículo, e a gente prega em cima desse versículo. Mas por que a gente coloca em folha de árvore? Porque se a polícia vier, se os guardas vier, o exército vier, a gente joga a folha no campo.
Aí ele falou para mim dos missionários presos. E ele falou que são muitos missionários presos. Muitos missionários presos por pregar o evangelho. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer, irmãos? Tem uma igreja em Cuba que não se dobrou diante do comunismo. Tem uma igreja na Coreia do Norte, como na China, que não se dobrou diante do sistema. Existe uma igreja nos 5 continentes da Terra, que não é essa multidão de gente, que transformou os templos em clubes sociais. Em clubes sociais, existe uma igreja que permanece de pé. E é esta igreja que vai ouvir o soar da trombeta. Existe uma igreja que dorme, uma igreja de mão dada com o pecado, uma igreja que não tem compromisso com a palavra. Existe uma igreja que não quer ouvir a verdade e não ama a verdade. Mas a igreja do arrebatamento, ela não vai ficar pronta, ela já está pronta. Porque ela permanece bela, ataviada, adornada, cheia de azeite. E o desejo da igreja Maranata é ver Jesus como ele é. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua alma, quero orar pelo seu coração. Que a sua semana, medite, meu irmão. O Apocalipse, a autoria é de Jesus. É uma revelação para espirituais. Foi escrito para os servos, com o propósito de revelar as coisas que vão acontecer. Aleluia. E é o livro da derrota total do diabo e que nos revela quem lê, ouve e guarda é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra dessa profecia. E não haverá avivamento antes do toque da trombeta. O avivamento de um derramamento pleno do Espírito, ele só acontecerá. Só acontecerá. Glória a Deus. Glória a Deus. No reino milenial, em que o Espírito de letra maiúscula será derramado sobre toda a terra. Amém? Eu quero perguntar se tem alguma alma para Jesus. Alguém que está distanciado, alguém que não aceitou Jesus ainda. Eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus essa noite? Terça-feira eu vou continuar essa mensagem. É só você dizer aí, eu quero, e eu vou orar pela sua vida. Se tiver alguém para Jesus, diga, eu quero, e eu vou orar pela sua vida. Quer voltar, se reconciliar com Jesus? Eu vou esperar 2 minutos agora e vou estar orando por você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não espere para amanhã o que você precisa fazer agora. Se entregue. Se renda ao propósito e à vontade de Deus. Aleluia. Enquanto é tempo, se renda ao propósito e à vontade de Deus. Diga, eu quero. E nós vamos orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você é precioso demais. Preciosa demais para estar alimentando porcos. O teu lugar é na mesa, comendo do pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus.
Irmã Lucy Cleide, deixa o nome da sua mãe aí para a gente anotar. Glória a Deus. É Zélia de Oliveira. Marca aí, Malmiros, pastor Carlos. Olha aí, a Thaís Goldin está se reconciliando com Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém para Jesus? Diga eu quero. Diga eu quero. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga eu quero, eu quero. E nós vamos orar pela sua vida agora. Não espere para amanhã o que você precisa. O que você precisa fazer agora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga eu quero. E nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos orar, irmãos. Vamos orar. A irmã Ana Luz está dizendo que quer se renovar. Renovar a aliança. Faz tempo que eu não ouço essa palavra. Nós vamos orar. Amém? Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar essas vidas diante da tua presença. Perdoe os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida. E que a presença do teu Espírito, Senhor, venha enchê-las e que elas sejam guardadas e blindadas para o glorioso dia de Cristo. E, Senhor, eu clamo sobre a tua igreja. Senhor, nos livra das fábulas, nos livra de tudo que é veneno, de tudo que queira roubar o propósito do Senhor na nossa vida. E, Pai, que a tua palavra venha trabalhar em nós, gerando no nosso coração temor, vigilância e desejo profundo de orar, de buscar, de clamar e de se envolver nos teus mistérios. Paizinho querido, eu quero te glorificar pela tua igreja, o teu povo, os teus filhos. E quero te pedir, Senhor, aleluia, aleluia. Ó Deus, não nos deixa, Senhor, vacilar, olhar para trás. É tempo, Senhor, de olharmos para cima. É tempo de aumentar a nossa intensidade na oração, na busca, pelo clamor. Ó Deus, é tempo de nos envolvermos nos teus mistérios. É tempo de colocar a boca no pó. Senhor, aviva a tua obra. Desperta a tua obra em nós e na nossa família, Senhor. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Pai. Em o nome de Jesus. Para mantermos, Senhor, a lamparina acesa, para mantermos a nossa consciência limpa, as vestes brancas, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amanhã, 6 horas da manhã, nós temos o grupo dos vencedores. Se você quiser participar do grupo dos vencedores, o link está aí. E não deixe de abençoar a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus. Né? Nós estamos aí, vamos iniciar a reforma da casa do nosso querido missionário Valdenir. E eu preciso da ajuda de vocês, né? Em nome de Jesus. Essa é a casa do missionário, né? O telhado, olha o piso. Nós vamos fazer o piso, vamos fazer o telhado, vamos forrar, vamos colocar cerâmica.
Eles têm feito um trabalho tremendo para o Senhor Jesus lá no Amazonas. E nós iremos para Angola no dia 24 de maio. E eu estou pedindo a sua ajuda, a sua colaboração. Lance a semente, meu irmão. Lance a semente. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã nós não temos live ao vivo, mas terça-feira nós estaremos aqui, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Amém? O irmão Miros mandou uma matéria, irmãos, da Ilha do Marajó, agora que eu lembrei dessa matéria, mas terça-feira é uma denúncia, né? Que desde o mês de agosto eles já estão investigando as coisas na Ilha do Marajó e o sistema está bloqueando muita coisa para não se para que as pessoas não descubram o que está acontecendo lá. Eu acredito que até por causa do G20, né? Do G20, da COP23, que envolve Belém do Pará. Existem muitas coisas que estão envolvendo Belém e eles não querem que essa imagem seja passada aí da forma que está sendo passada. Mas na terça-feira, irmão Miros, eu vou falar sem falta dessa matéria, que é muito importante para os irmãos entenderem. Irmãos, até amanhã, 6 horas da manhã, entre no grupo, coloca o grupo aí, irmão Sérgio. Os irmãos que quiserem, né, participar do grupo dos vencedores, entra no grupo aí e você vai estar conosco aí na terça-feira, amanhã, às 6 horas da manhã, tá bom? 6 horas da manhã. É para quem quer vencer mesmo. E vai ser bênção de Deus. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o pastor Teixeira, lá de Itarema, onde nós temos o programa de rádio lá, Rio das Garças, todos os dias, das 18 às 19 horas. Nós temos um programa de rádio aqui, o pastor Francisco Teixeira, ele está lá no Facebook, está mandando paz aos irmãos aqui. E Deus abençoe todos os irmãos lá do Ceará. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.